Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro de desenvolvimento profissional da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC, que faz parte da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco. Esse evento foi organizado pela equipe de professores do curso técnico de recursos humanos, com o apoio da coordenação e da gestão dessa escola. O tema escolhido para esse primeiro encontro, ele trata da liderança e gestão de pessoas, lidando com a inclusão e a diversidade. É um tema bastante importante e relevante nos últimos dias. Mas antes de seguir com o nosso bate-papo e a nossa apresentação, eu vou deixar um recadinho aqui para todos vocês. Olha, o link para emissão do certificado de participação desta live vai estar na descrição do vídeo daqui a 30 minutos. Então, fique atento para o preenchimento correto das informações que são solicitadas, ok? Vamos refletir sobre as atuais problemáticas que envolvem a diversidade no trabalho, a inclusão e também a gente teve divulgado recentemente pela OIT, que é o órgão internacional do trabalho, uma pesquisa que relata como essa problemática ela foi acentuada, já existia e foi acentuada com a crise mundial que todos passamos da Covid-19. Mas essa pesquisa também revelou que trabalhar a diversidade e inclusão nas organizações pode ser uma ponte para a recuperação mais rápida da economia e das empresas. E é um assunto muito relevante que nós não podíamos deixar de conversar e debater e explorá-lo mais. E é isso para hoje que estamos aqui. E para enriquecer essa discussão, contamos com a presença ilustre do nosso convidado, Jairo Martiniano, que está aqui conosco. Ele é palestrante profissional, formado em psicologia, gestão de negócios, bem como ele é especialista em liderança e motivação. Atualmente, ele atua em empresas nacionais e multinacionais em todo o país. E sempre ele apresenta assuntos relevantes e críticos com muita leveza e descontração. E é isso que a gente vai ter nesses momentos de aprendizado com leveza e com descontração. Desde já, Jairo, eu agradeço a sua participação aqui conosco para esse bate-papo e também não poderia a gente faltar com o protagonismo e a presença do nosso estudante Timóteo Amâncio, que é estudante do curso técnico de recursos humanos. Ele faz parte do polo EREM Saturnino de Brito. E cumprimento também a todos que estão aqui presentes, professores, equipe do estúdio, todos que estão fazendo esse evento acontecer. Vamos embora aprender, pessoal? Bem, estamos aqui com Jairo Martiniano, que generosamente veio abrilhantar a nossa discussão. A gente precisava de alguém de experiência e muita vivência, como ele. Viaja esse país inteiro, gente, sempre tratando de assuntos críticos, específicos, mas também trazendo leveza, né, para o nosso dia a dia. Então, Jairo, eu passo para você a palavra, sinta-se à vontade, estamos ansiosos para ouvir todo o conhecimento que você tem a nos transmitir. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui na ETEPAC com vocês, estudantes. Eu digo que
colegas de profissão, por que não, né? Já vocês estão fazendo o curso técnico, tenho certeza que estão, alguns já atuando no mercado de trabalho, alguns já trabalhando na área, que isso é importante, porque a gente não consegue ter experiência se a gente não entrar na área. Mas gestão de pessoas a gente faz em todos os lugares que a gente está na vida. Quem escolhe o curso para trabalhar com gestão de pessoas tem que gostar, principalmente gostar de gente. Então isso é uma coisa fundamental para que a gente possa se dar bem. E aí, gente, a gente vai bater um papo, a gente vai conversar. Eu gostei muito do tema liderança e gestão de pessoas, principalmente quando a gente fala de inclusão e diversidade. Já fui apresentado para vocês, né? Eu sou psicólogo de formação e entrei na área organizacional há mais ou menos 20, 25 anos atrás. E isso tomou conta de mim. Eu digo que quem entra nessa área que gosta de pessoas, que gosta de gente, ela fica para essa área para sempre. Então, o tempo todo, o meu trabalho é formando pessoas, principalmente formando pessoas na parte de liderança. Hoje eu tenho um projeto chamado Stand-Up Corporativo, que é um projeto onde a gente leva descontração, bom humor, mas leva conteúdo e transformação de pessoas. Eu quero começar, já que a gente tem dois temas aí específicos, falando um pouquinho sobre a ideia de como é que a gente tem que começar nosso próprio dia, né? Eu te pergunto que mensagem você dá pela manhã quando você sai para o teu dia. Porque tem muita coisa interessante envolvida nesse processo. Parece uma bobagem, mas o nosso pensamento é que vai gerar nosso resultado. Porque o nosso pensamento gera o nosso sentimento, que gera o nosso comportamento, que gera o nosso resultado. Então, para você, por exemplo, que está saindo para o teu trabalho, né? Eu digo que tem pessoas que são conectadas com o seu trabalho o tempo todo, e a gente pergunta, está indo para onde? Estou indo para o meu trabalho. Ela tem um pensamento voltado para o trabalho. Já tem outras pessoas que a gente pergunta, está indo para onde? A pessoa diz, estou indo para a luta. Bom, a pessoa que está indo para a luta, ela está indo brigar, ela não está indo para o trabalho, né? Trabalho foi aquilo que eu escolhi. O curso que eu estou fazendo foi aquilo que eu escolhi. A família que eu tenho, eu escolhi. Então, nós temos a capacidade de escolhermos. Então, para de reclamar e comece a trabalhar em cima das escolhas que você fez, tendo em vista que toda escolha vai ter um momento bom e um momento ruim. Você pode estar no momento ruim, mas pode ter certeza que é só um momento de aprendizado para você ganhar força, para quando você estiver no momento bom, você saber dar valor a esse momento bom que você está passando. Então, tudo na vida se encaixa e a gente precisa entender isso. Então, veja como é que você começa o teu dia. Eu vou ter aula hoje, que saco. Não, que bom que eu vou ter aula hoje. O que é que eu vou aprender? O que é que vai me agregar? O que é que vai ser bom para a minha vida a partir de hoje? Posso arriscar dizer para vocês que todos nós, independente do estágio que a gente está de aprendizado, todo dia a gente sai de casa e a gente tem possibilidade de aprender alguma coisa nova. Então, isso é muito de como cada um está vendo a sua vida. E eu gosto de dizer que é o seguinte, quando a gente vai falar especificamente de liderança, essa é sempre uma pergunta que vem, né? O que significa liderar nos dias de hoje? Eu posso comentar para vocês que não tem certo e nem errado em liderança. Já está falando de liderança para mim, mas eu ainda sou estudante, mas é exatamente isso. Quando você vai estagiar dentro de uma empresa, quando você vai começar numa empresa, nós que estamos do outro lado, contratando você, a gente já consegue perceber se você tem um viés de liderança dentro de você. Se você é uma pessoa que consegue especificamente ter alguns traços que a gente chama, né? Porque a gente não nasce líder, mas a gente traz alguns traços de liderança que são importantes. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem inteligência emocional, se você é uma pessoa que sabe lidar com o outro, se você é uma pessoa que tem empatia, se você é uma pessoa que tem respeito, se você é uma pessoa que inspira confiança, isso é fundamental para que você seja um bom líder. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho, eu não sei ainda se é isso que eu quero para mim, mas a liderança ela vai nascer dentro de você a partir do momento que você começa a entender que liderança não é sobre título, não é sobre posição, não é sobre você estar acima ou abaixo de alguém, mas é sobre você influenciar a vida de alguém para que essa pessoa seja melhor do que ela é. Isso tem um livro antigo, mas muito atual, que eu digo que ele é antigo, mas ele é atual, do John Maxwell, que ele fala, é o livro de ouro da liderança. E ele fala exatamente sobre isso, que liderança é a gente influenciar a vida de alguém a ponto dessa pessoa ser melhor do que ela é. A gente influenciar essa pessoa a ponto dela e buscar o que ela tem lá dentro para ela colocar todo dia o máximo dela para fora. Então veja que o papel da liderança não é mandar nem comandar, é fazer com que a pessoa se sinta bem fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, vê que ponto interessante e que tem tudo a ver com a área que a gente abraçou, tem tudo a ver com a área de gestão de pessoas, né, gente? E aí, hoje a gente está falando muito de uma liderança mais moderna dentro da psicologia positiva, que é a liderança positiva, né? E esse processo de influenciar as pessoas para que elas se motivem a contribuir de forma voluntária, ou seja,
Eu não estou fazendo porque eu tenho que ganhar o dinheiro, eu não estou fazendo porque a empresa está dizendo que é para fazer, eu estou fazendo porque voluntariamente eu me motivo com isso. Isso é uma coisa que me faz bem, por exemplo, ser o gestor na área de benefícios, ser o gestor na área de desenvolvimento, ser o gestor na área de seleção. Veja, quando você vai fazer um processo seletivo, parece uma coisa tão simples, mas você está ali dando a oportunidade para alguém se desenvolver, dando a oportunidade para alguém ter um salário, ter um emprego, né? Então você é a pessoa que diz se essa pessoa tem a condição ou não tem, você é que escolhe essa pessoa. Então veja que responsabilidade grande você tem na vida de alguém. Eu digo que nós da área de recursos humanos temos responsabilidade sobre a vida do outro. E isso talvez seja o peso maior dessa área, a gente entender que nós somos responsáveis pela vida do outro, né? E aí a comunicação positiva é algo fundamental dessa pirâmide da liderança positiva. Eu digo que é uma pirâmide que era assim, a comunicação positiva, que gera um relacionamento bom, que gera um clima bom. Então, não dá para ter um clima bom dentro da organização quando você não tem uma comunicação positiva. E Jairo, o que é uma comunicação positiva? É aquela comunicação clara, é aquela comunicação respeitosa. Sabe o que eu gosto de falar? É que a gente pode falar tudo que a gente quiser para o outro, mas a gente tem que entender que a gente pode falar isso e deve falar isso de forma respeitosa. Porque no momento certo, da forma certa, não fere ninguém. Agora, não, eu digo as verdades. Pode ser as suas verdades, não sei se é a verdade do outro. O que você vai entender, né? Como eu falei, não tem certo nem errado na liderança. Tem o que funciona e o que não funciona. E dentro do que funciona e não funciona, tem o que é positivo e o que é negativo. Quando você perceber que está sendo positivo, vai em frente. Quando você perceber que está sendo negativo, recua, repensa e começa de outro jeito. Isso gera, né, o relacionamento positivo e gera um clima positivo. E é muito interessante, gente. Essa é uma pergunta que sempre vem para mim, mas como é que eu melhoro o meu processo de influenciar pessoas? Primeiro, você sendo uma pessoa que contagia de forma positiva as pessoas. Tem gente que chega pela manhã, ou vai assistir uma aula, ou acorda já dizendo, mas o dia hoje está ruim, mas eu estou me sentindo mal, mas as coisas vão dar errado. Então ela já começa com um contágio emocional negativo. O ideal é a gente começar com um contágio emocional positivo. Sabe aquelas pessoas que chegam e o tempo todo dizem pra gente assim, bom dia! E esse bom dia energiza a gente de um jeito muito bom. É esse tipo de gente que eu estou falando. São essas pessoas que a gente quer estar perto. A gente não quer estar perto de quem está reclamando. A gente não quer estar perto de quem o tempo todo está levando a gente para um pensamento que é um pensamento ruim. A pessoa às vezes está no horário de um café com os amigos, vai falar de coisa boa, está falando que viu uma chacina, está falando que viu não sei o quê, que sofreu não sei o quê. A gente não quer essa parte ruim. A gente não pode negligenciar essa parte ruim. Mas a gente não quer a parte ruim. Todo mundo tem uma história de superação na vida, tem uma parte ruim. Mas vamos começar a falar mais da parte boa, das coisas boas que acontecem, que com isso a gente atrai mais coisas boas para a gente, né? E centrar muito nas fortalezas das pessoas, numa linguagem mais produtiva. Eu digo que a gente tem uma necessidade de falar o que o outro tem de ruim, mas quando a gente não olha o que o outro tem de bom, a gente precisa olhar o que o outro tem de bom. Porque fulano, ele discorda de mim, tá? Mas o que é que ele tem de bom? Ele é uma pessoa que é muito inteligente, ele é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Então, ele quer essa parte, né, de centrar naquilo que funciona do outro e não centrar naquilo que não funciona. Porque é muito fácil a gente ver do outro aquilo que está ruim, né? E a gente não posiciona para o outro quando está bom. Sabe quando aquela história, a gente tem um relacionamento com alguém, a gente diz assim, eu preciso conversar com você. Quando a gente fala, eu preciso conversar com você, a outra pessoa já sabe que é coisa ruim. Ela tem certeza que é coisa ruim, que não é coisa boa, né? A gente precisa mudar um pouco essa característica. Sabe quando o líder chama na sala dele, eu queria ter uma reunião com você. A gente, meu Deus, é coisa ruim. Né? A gente precisa mudar esse clima dentro da empresa. Nós somos responsáveis por mudar clima. Gente da área de gestão, de pessoas, gente da área de RH, precisa entender que eles são responsáveis por mudar clima. Ele precisa conversar com o gestor e dizer assim, chama também para elogiar, chama também quando for notícia boa, chama também para energizar as pessoas, porque toda vez que você chama, vai ter uma reunião comigo, as pessoas já dizem, meu Deus, é coisa ruim. Né? Então, é centrar naquilo que funciona. Criar estratégias positivas. Gente, eu tenho andado por empresas de gerenciamento que a gente chama 4.0, e essas empresas de gerenciamento 4.0 são empresas que eles têm, primeiro, a coisa da uniformidade, tá? Das patentes. O que é que eu chamo de uniformidade das patentes? Todo mundo é igual. Não é porque eu sou diretor que eu sou diferente de você. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu fui fazer dentro desse curso de gerenciamento 4.0 em São Paulo, eu tive uma imersão em algumas empresas, eu fui para dentro de algumas empresas. E uma das empresas era uma empresa de cartão de crédito virtual. E o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele foi me buscar, ele fez questão de me buscar no hotel que eu estava. E aí, ele me apanhou no hotel às 9 horas e me levou para a empresa. Quando a gente chegou na porta da empresa,
o vigilante falou assim, ó, tá lotado o estacionamento. Ele disse, você quer descer aqui e me esperar que eu vou estacionar na rua? Eu disse, não, eu vou com você. Eu perguntei, mas você não tem um estacionamento por ser o presidente, um estacionamento exclusivo? Ele disse, não, eu prego por igualdade. Então, assim, quem chega primeiro, eu coloco o carro no estacionamento. Como eu cheguei depois, eu coloco na rua como todo mundo. Ou seja, as vagas aqui é para quem chega primeiro. Como eu não cheguei primeiro, eu não tenho vaga exclusiva. Como eu prego que todo mundo é igual, eu acredito que eu não preciso ter refeitório exclusivo, lanche diferente, comida diferente, nem tampouco uma vaga diferente. Isso me encantou, gente, de um jeito, por quê? Porque eu vivo aqui no Nordeste, uma região onde é necessário ter a vaga do presidente, a vaga do diretor. Eu já corri para avisar e para perguntar quem é que está com um cargo na vaga do presidente, porque se ele chegar e tiver um carro aí, nossa senhora, eu vou sofrer. Então, a gente está falando de uma nova mudança, a gente está falando de uma liderança positiva que a coisa mais difícil dentro da liderança é fazer aquilo que a gente prega. Eu digo, eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas você no dia a dia não é positivo. E eu posso ser sério para vocês, vocês que estão fazendo RH, a gente que é de RH, a gente vira pessoa pública. A gente tem que ter muito cuidado na gestão da reputação da gente, porque o que a gente fala lá dentro da empresa, a gente tem que ser lá fora. Então, por exemplo, eu não posso maltratar alguém na rua quando eu estou dizendo que eu sou uma pessoa da área de gente. Ok? Eu não posso estar discutindo com alguém por uma banalidade, por uma coisa, me indispondo com alguém quando eu sou da área de gente. Então, veja, eu estou levando compreensão a todos os lugares que eu vou. Eu sou de gente de gestão desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu sou essa pessoa. Então, isso é algo muito interessante. Mas vamos direto para o nosso tema, né? Vamos falar de gestão de pessoas, de diversidade e de inclusão. Gente, eu quero dar um toque para vocês, que é um toque fantástico. Essa é uma área que as empresas estão começando a contratar e se você já puder sair do teu curso, já fazer um curso de diversidade e inclusão, você vai ser um profissional diferenciado no mercado, porque as empresas estão começando a abrir setores de diversidade e inclusão ligados ao recurso humanos, ligado à área, inclusive alguns deles de empresas que eu estou já trabalhando com multinacionais, eles estão tirando essa área de recursos humanos e ligando direto ao presidente, diversidade e inclusão. Tão importante que é esse tema dentro de algumas organizações. Que coisa interessante, né? E aí, só um adendo, né? Eu como sou uma pessoa que gosto de falar desse tema e tenho uma responsabilidade muito grande nesse tema. Eu sou pai de uma criança autista, então assim, eu tenho uma empresa hoje que trabalha, que tem já a segunda, vai para a terceira contratação de autista dentro do seu mercado, especificamente dentro do seu mercado de desenvolvimento de tecnologia de informação. Então, o TI dessa empresa que eu trabalho, ela tem hoje dois profissionais que são autistas, que estão terminando o curso de tecnologia da informação e estão estagiando dentro da área. Então, eu achei isso fantástico e esse é um tema que eu quero discutir mais lá na frente, que é como a gente incluir autista dentro do mercado de trabalho, porque até então eu só vejo profissionais trabalhando com crianças, não trabalham nem com adolescentes, nem trabalham preparando os adultos e as pessoas que vão receber os adultos dentro do processo. Então, gente, para mim essa é uma área fantástica para a gente investir, porque essa é a área de futuro. Se você quer investir na área de futuro, na área de desenvolvimento de pessoas, de recursos humanos, vai para diversidade e inclusão. E quando a gente fala de notícias da área, né, eu gosto muito de falar sobre notícias da área. Aí são notícias, dentro de tantas notícias que aparecem dentro da nossa área, eu trouxe algumas para vocês. Indicação de retorno 100% presencial motiva a busca por novos empregos. Algumas pessoas não querem voltar para presencial, elas querem trabalhar home office. Se acostumaram, a vida delas está lá. Algumas pessoas investiram muito, montaram estúdio dentro da própria casa, então a gente vai ter que começar a se acostumar com empresas trabalhando de forma híbrida. Ou seja, gente em casa e gente na própria empresa. Eu sou sincero para vocês, aí é o depoimento meu, pessoal. Eu não gosto de ficar 100% home office. Eu preciso do cheiro do café com outras pessoas do meu lado. Eu preciso do abraço, preciso do aperto de mão. Então, a gente percebe que a gente é 100% gente quando acontece isso, né? Uma pessoa que olha para mim na rua, que quer falar comigo, já dá vontade de abraçar. Então, assim, eu acredito muito nesse processo, nessa condição. Que o home office como modalidade de trabalho e não mais como benefício. Ou seja, a gente dava o benefício. Hoje o home office é uma modalidade de trabalho. A gente contrata a gente. Para o home office, a gente contrata a gente, né, para o presencial. Estratégia de atração e retenção de talentos demanda escuta ativa. Veja que coisa interessante. A escuta ativa é algo específico e exclusivo da psicologia ou do psicólogo. Hoje a gente está falando, qualquer pessoa que trabalhar na área de RH, ela precisa desenvolver a escuta ativa. Então, Jairo, eu quero aprender a falar, eu quero fazer um curso de oratória, faça, mas também aprenda a escutar, faça um curso de escutatória. É muito importante aprender a escutar e a entender o que está por trás das palavras, né? Gamificação não empolga no recrutamento e frustra candidatos. Tentamos trabalhar com gamificação. De novo, as pessoas gostam do presencial e gostam de vivenciar
Eu tive um professor mexicano, em 2009, quando eu comecei na área de coaching, e ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falou assim: na vida só faz sentido o que é sentido. Então, as pessoas precisam sentir para fazer sentido. E a gamificação, às vezes, não faz sentido, não faz sentir. E as pessoas saem, né, do processo, que é aquele processo de olhar no olho, de toque, e a gente precisa muito disso. E aí, a notícia fresquinha que eu peguei ontem, que a área de tanto diversidade, né, como inclusão, começa a ser estratégia competitiva nas organizações. Ou seja, a empresa hoje divulga, nós temos uma área específica. E aí, essa empresa começa a ser uma empresa que as pessoas querem trabalhar, querem estar lá. Então, primeira coisa que a gente pergunta, porque, gente, é muito interessante essa área de seleção, porque agora mudou um pouco, né? O candidato pergunta pra gente, vem cá, como é que é aí dentro? Quais são as chances que eu tenho? Como é que vocês trabalham diversidade? Como é que vocês trabalham inclusão? Que tipo de atividade beneficente a empresa faz? E o mais importante, sabe o que é que eu estou observando? É que as pessoas perguntam, quem vai ser o meu líder? Ele é formado em quê? Ele faz o quê? Ele trabalha com o quê? Ele gosta de gente? Quem são as pessoas que trabalham com ele? Eu podia conversar com alguém que trabalha com ele, até para saber como é que ele lida no dia a dia. Gente, isso para mim é fantástico, porque isso acaba forçando o gestor a, a ele ser aquilo que ele diz que é. Tá? Para poder a gente ver. Porque existem gestores que tem pessoas que não gostam de trabalhar com ele. Eu acompanho algumas empresas, eu digo assim, o melhor momento da equipe é quando ele está de férias. As pessoas não gostam quando ele está lá. As pessoas acham ruim quando ele vai voltar, as pessoas ficam conversando. Meu Deus, ele volta amanhã. Meu Deus do céu, ele volta amanhã. Né? Vai dar tudo errado, vê que coisa ruim, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu gosto desse conceito que fala que a diversidade abraça todas as variações físicas, psicológicas, sociais, emocionais, né? Que o ser humano, de fato, ele pode ter, que ele pode vir a ter. Então, idade, etnia, né? A parte de cultura, a parte de religião, a parte especificamente da sexualidade, da forma, a própria aparência física dele, porque cada um tem seu estilo, né? O estilo não quer dizer nada, é o estilo da pessoa. Eu olho o estilo da pessoa e às vezes eu julgo a pessoa pelo estilo dela. Mas, gente, o que importa pra gente é a essência de cada um. O que ele carrega lá fora é apenas a aparência. E a aparência, de novo, é como eu gosto de ser. Né? Eu gosto de ser assim. Então, se você se sente bem assim, no mínimo a gente tem que respeitar. Né? Então, qualquer outro impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, isso de fato é diversidade. Então, as empresas precisam trabalhar. Gente, dentro da nossa casa, a gente tem diversidade. A gente tem 3 irmãos que são do mesmo pai, da mesma mãe, e eles são completamente diferentes. Então, a gente está falando de diversidade dentro da nossa casa. Né? Eles são diferentes, eles pensam diferentes. Eu tenho 3 filhas e as 3 são completamente diferentes, de gerações diferentes, mas são, gente, completamente diferentes. Eu preciso me adaptar a lidar com cada uma, você imagina, né? Elas só tem uma coisa igual, elas gastam muito, todas gastam demais. Então, isso elas sabem fazer, elas são iguais, né? A gente pode falar um pouco sobre inclusão. Né? Quando eu falo de inclusão, eu falo que existe ainda dentro das empresas um preconceito empresarial. Eu não promovo, eu não acompanho, eu não melhoro a vida da pessoa que eu incluí. Então, algumas pessoas que estão dentro das empresas, né, elas falam assim, mas aqui não há tanta inclusão quanto deveria. A empresa primeiro não se adapta para mim, as pessoas não conhecem o que eu sou, o que eu tenho, a minha história. Então, há esse preconceito empresarial ou há uma coisa muito interessante, a gente inclui porque a gente precisa incluir. Não é porque precisa, é porque inclusão deve fazer parte do negócio da empresa. É isso que a gente tem que entender. Né? A inclusão deve fazer parte do negócio da empresa e das pessoas que lá estão trabalhando. Então, esse é um toque que a gente precisa, como pessoa de RH, tá o tempo todo insistindo. Ó, a gente precisa não só incluir, mas preparar o ambiente para a inclusão. Né? E aí, por que as empresas devem investir nisso? Primeiro, porque melhora a criatividade das pessoas. Quanto mais pessoas diferentes, maior a criatividade. Porque a gente melhora o resultado quando a gente tem pessoa diferente. E principalmente que a gente diminui a rotatividade, por quê? Porque pessoas diferentes se complementam. E isso é muito bom para a empresa. Eu estou falando de indicadores que são fantásticos para as empresas, que as empresas precisam perceber que é através da inclusão da diversidade que elas conseguem manter esses indicadores em alta. Né? E aí, pergunta do milhão, né, gente? Como é que a gente faz isso? A liderança deve estar preparada e dar exemplo o tempo todo. Então, nosso papel é trabalhar, que a gente chama de top-down, é trabalhar de cima para baixo, é preparar todo aquele gestor, né, todos os gestores que estão na camada, no staff, lá em cima, preparar eles para receber, para dar exemplo para as outras pessoas. Isso é que é a parte mais legal. E é isso, gente. Essa foi a parte que eu queria contribuir com vocês. A gente vai para um bate-papo agora, que eu acho fantástico, falando um pouquinho de diversidade e inclusão. Muito obrigado, foi ótimo estar aqui.
Muito bom, Jário. Nós agradecemos tão brilhante essas palavras, foi assim bastante até revigorante, né? Muito aprendizado e conhecimento sobre a liderança, sobre a diversidade, esse papel tão importante que é do profissional de RH, do líder de RH, como profissional e como pessoa na comunidade, né? Como você bem colocou, como ele se torna uma pessoa pública e é, relevante, né? Que a gente tem que cuidar e realmente abraçar esse papel de disseminador de boas práticas, de bons conhecimentos, boas atitudes. E eu gostaria de convidar, Jairo, tá tão bom essa palestra e a gente aguçou aqui nossas dúvidas, perguntas e gostaria de te convidar para continuar nesse bate-papo com algumas perguntinhas. A primeira pergunta, Jairo, você já explorou bastante, mas assim, eu queria te perguntar, efetivamente nas empresas, a importância da diversidade nas organizações. Agora, citando assim, também benefícios práticos do dia a dia, para o profissional e também para a organização. Vamos lá. Quando a gente fala especificamente da diversidade, da inclusão dentro da organização, de novo, as empresas hoje elas estão buscando, por exemplo, selo de sustentabilidade, né? Todas as certificações de gestões ambientais, mas agora a gente está partindo para um novo selo, que é um selo exatamente da inclusão e da diversidade. Então, a empresa que tiver isso, ela de fato vai ser uma empresa que vai conseguir conectar melhor o seu produto, por exemplo, se ela é fabricante de um produto, com quem está do outro lado. Então, hoje o consumidor está muito consciente de estar numa empresa, por exemplo, que não desmata, numa empresa que usa os recursos naturais de forma, né, sustentável, mas que também inclui e que também não tem nenhum tipo de preconceito com pessoas, né, com quem quer trabalhar dentro da organização. Então, com certeza, isso é um diferencial competitivo para toda empresa. Com certeza, a gente ainda está engateando, a gente está longe ainda. Por Uhum. quê? Porque essa é uma prática que vem de empresas multinacionais primeiro, para a gente depois vir para a empresa, né, para a empresa local. Quando eu falo principalmente aqui no Nordeste, a gente ainda tem muito que avançar, mas o grande, né, eu acho que a grande questão é que a gente está dando o primeiro passo. Um processo desse como a ETEPAC é um processo fantástico, que está dando um passo muito bom, que é falar sobre isso para os estudantes, falar sobre isso para a comunidade, falar sobre isso para as pessoas, principalmente falar sobre isso para as empresas, porque muito empresário vai ver essa nossa live e vai dizer como é que eu faço isso, como é que eu consigo trabalhar inclusão e Isso. diversidade na minha empresa, qual o caminho? E a gente tem como dar esse caminho, a gente tem como ajudar nesse caminho. Ótimo, ótimo, muito bom. Sempre muito boas essas palavras que já está contribuindo aqui com o nosso bate-papo. Agora eu vou passar a palavra para nosso estudante Timóteo, que também trouxe algumas questões e dúvidas que inquietam, né, a maioria de profissionais e estudantes que justamente dessa área que nós atuamos de recursos humanos, que assim são latentes no nosso dia a dia, né? Faz parte do dia a dia, são questões delicadas muitas vezes, mas que estão ali presentes e muitas vezes nem sempre é tão fácil lidar com elas. Vou passar agora a palavra para o Timóteo. Timóteo, fica à vontade, perguntar aí o que você tiver dúvidas ou alguns questionamentos. Tá certo. Muito obrigado, professora Rose. Boa noite, pessoal, a todos que estão aqui acompanhando a live, né? Desde já agradeço o convite em participar dessa live incrível. Agradeço ao Jairo aqui, reforço o agradecimento por esse compartilhamento de informações muito importante aqui. Eu saio daqui enriquecido, com tanto conhecimento, sem dúvida nenhuma. Vão ser informações que eu vou levar para minha vida e também para o meu ambiente de trabalho, tá certo, Jairo? Que ótimo. Muito obrigado. Gratidão a Que todos bom. que estão aqui fazendo essa live incrível acontecer também, tá? Jairo, eu tenho uma dúvida. Como é que a gente pode informar para as empresas sobre inclusão
sem ser por uma obrigatoriedade de lei? Como é que a gente pode conscientizar as empresas de fazer esse processo de inclusão? Eu falo, Timóteo, que tem uma coisa muito legal dentro desse processo, tá? Uma coisa muito legal dentro desse processo é a gente, primeiro, mapear dentro da empresa como a empresa vê isso e quem são as pessoas lá dentro que, por exemplo, têm filhos que precisam ser incluídos, tem colegas que precisam ser incluídos, e aí primeiro a gente pega essa massa de pessoas que já estão dentro da empresa e a gente consegue fazer aí uma pequena comunidade da própria empresa, né? Porque a empresa às vezes não percebe. Por exemplo, eu tenho dentro da empresa profissionais, né? A gente não tem hoje uma lista de pais e mães que têm filhos autistas, que têm filhos com algum tipo de síndrome, que precisam, até síndromes invisíveis, que precisam de fato, né, de todo um acompanhamento, de toda uma oportunidade, a gente não tem. Então, primeira coisa, acho que o primeiro passo é a gente entender nessa empresa quem são as pessoas que vão apoiar a gente nesse processo, né? Para a partir daí a gente começa a sensibilizar, porque eu digo que uma pessoa só, ela não sensibiliza muito. Mas se a gente tem uma comunidade, então faz sentido a gente ter uma comunidade de pessoas que passam pelo problema, né? E que precisam desse processo, precisam desse apoio, porque eu digo que a gente não consegue fazer nada só, a gente precisa do apoio. Né? De novo, esse processo vem de cima para baixo. Então você fala, inclusive quando você tem um diagnóstico de uma empresa, você é do RH e diz assim: presidente, o senhor sabia que aqui nós temos X quantidade de pais, que tem X quantidade de pessoas que vão precisar de um suporte, e nós podemos ser esse suporte na hora que a gente também inclui. E porque, veja só, na hora que eu vejo alguém dentro da minha empresa, né, a empresa que eu trabalho, que passa por um processo de inclusão, e eu tenho um filho que está pequeno, mas que vai precisar disso, gente, essa empresa vira para mim uma referência. Então imagina que coisa legal, não é? Então uma empresa que vira para mim uma referência. Então eu digo para o empresário que ele precisa virar referência. Empresa tem que ser um lugar, Timóteo, que as pessoas querem estar. E não um lugar que a pessoa diz: eu estou aqui porque eu preciso me sustentar. Aí está tudo errado. Porque pensa você passar a maior parte do tempo num lugar onde você é obrigado a estar. Você vai adoecer. A gente tem que estar. As pessoas falam assim: mas aqui é a minha segunda família. A gente tem que ser a primeira família, porque é onde eu estou mais tempo. A minha família, de fato, começa a ser a segunda família. Porque a família que eu estou, né, que eu estou o tempo todo, é a família do trabalho. Né? Eu passo o tempo todo com aquelas pessoas. Eu vivencio com elas os problemas, as dificuldades e também as vitórias. Tá? Então, respondendo precisamente a você, Timóteo, a gente precisa se aproximar das pessoas que pensam, que sentem e que têm o mesmo propósito que a gente. Aí a gente vira uma comunidade dentro da empresa. Esse talvez seja o melhor caminho. Ótimo, perfeita a colocação do Jairo. Muito Isso. obrigado, tá? Muito bem colocado, Jairo. Vamos lá, dando prosseguimento aqui às perguntas. De acordo com as suas experiências, quais os maiores desafios da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Eu posso falar, Timóteo, que eu acho que um dos maiores desafios, na realidade, é fazer com que as pessoas entendam isso e olhem para quem é diferente, né, de forma muito natural. Porque às vezes assim, eu olho dizendo assim: mas ele está aqui por causa de uma cota, ele está aqui porque a empresa tem que fazer. Não. Ele está aqui porque ele tem competência, ele está aqui porque ele é igual a todo mundo, ele tem sim algumas limitações, mas onde ele não tem limitação, ele é excelente, ele é excepcional. A gente fala especificamente de hiperfoco, quando a gente fala de hiperfoco, a gente fala de alguém que tem um foco específico em alguma coisa e ele é muito bom naquilo. Né? Quando a gente pega, por exemplo, alguém que tem um hiperfoco especificamente em números, ele é uma pessoa extremamente boa para lidar com auditoria, para lidar com qualidade, para lidar com benefícios, porque ele vai estar lá olhando: olha, mas esse aqui não tirou essa parte, tem esse número aqui que é legal, não é? Então, a gente fala de empresas que têm área de benefícios. Gente, benefício é justamente para isso, para gerar coisas, né, importantes, benefícios importantes para o trabalhador. E tem que ser alguém de RH, e tem que ser alguém que está no benefício, alguém que entenda, que goste de gente e que diga: de fato, essa pessoa está precisando de um apoio, está precisando de um suporte. Você pensa em empresa que abre uma linha, né, de processo terapêutico para o funcionário trabalhar sua saúde mental para que ele consiga produzir mais. Eu digo que não consigo entender produtividade sem bem-estar. Só produz quem está se sentindo bem. Quem não se sente bem, não produz. Com certeza. A gente não consegue produzir quando a gente está mal. Se eu estou com um filho doente, eu não produzo. Se eu estou com a mãe doente, eu não produzo. Se eu não estou me sentindo bem naquele ambiente de trabalho, eu não produzo. Então não dá para a gente ter produtividade quando a gente não tem bem-estar. Então a diversidade e a inclusão, ele gera bem-estar. Gerando bem-estar, ele gera produtividade. Ótimo, perfeito. Ótimo, excelente. Jairo, outra pergunta. Para as empresas que hoje não têm diversidade, mas que querem fazer esse processo de inclusão e diversidade nas empresas, quais são os primeiros passos que elas devem prosseguir? Primeira coisa é entender
se aproximar de escolas técnicas como aqui, a TEPAC, trazer pessoas que conheçam o tema para começar a fazer palestra, sensibilizar as pessoas que estão lá, mas de novo, de cima para baixo. Então, eu digo que não tem que fazer uma palestra para os funcionários, tem que fazer uma palestra primeiro para toda a diretoria, para eles entenderem o que é. Depois você vai descendo esses níveis hierárquicos dentro da empresa, até que todo mundo entende, né? Porque eu digo que o nosso principal problema não está na base, nosso principal problema está em cima. Eles precisam entender primeiro desse processo. Então, a primeira coisa é trazer o tema para discussão, trazer o tema para se conversar. Quanto mais se conversa, mais a gente se aproxima do tema. Então, Timóteo, a dica principal das empresas é leva as pessoas que estão dentro desse processo, né, já, e tem muita gente dando palestra muito boa aí, e até gratuita, né, no intuito apenas de fazer com que a gente abra a discussão sobre o processo. Então, as empresas podem fazer, se elas quiserem, elas podem fazer. É ir na pessoa do RH e dizer, traz alguém para falar sobre isso. É uma simpática, fala sobre isso. É um dia que a gente quer fazer, a semana da inclusão da diversidade, para a gente falar sobre isso. A gente não tem a semana da saúde, não é? A gente não tem a semana do meio ambiente, por que não a semana da diversidade e da inclusão? Tá aí uma dica, né? Para a gente fazer. Né? Seria bem interessante, né? Verdade, ótimas dicas aqui pra gente, pessoal. Mais uma pergunta, Jairo. Diante de um comentário ou fala racista ou homofóbica em uma organização, qual atitude você recomenda a ser adotada por um líder ou um profissional de RH? Bom, eu digo sempre que a gente tem que buscar a linha do tempo. O que aconteceu? Isso está acontecendo há mais tempo, isso aconteceu pontualmente, independente de ser há mais tempo ou pontualmente, aconteceu. A gente vai ter que tratar isso. Tá? E tratar isso de uma forma muito séria, não tratar como uma coisa, não, mas aconteceu, vamos deixar para lá. Não, tratar de forma séria. É levar a sério, seja uma palavra, seja uma expressão, seja o que for, levar a sério e mostrar que a empresa realmente se preocupa com isso, tá? Então, os profissionais de RH, eles têm que não deixar para lá, não menosprezar, e sim estruturar que seja o comentário, seja um e-mail, seja até uma brincadeira, que isso seja levado a sério. Porque eu digo que às vezes por trás de toda brincadeira tem alguma coisa ofensiva, a gente precisa entender. Tá? Mesmo que a pessoa diga, mas não foi minha intenção. Tá, se não foi, qual foi? Vamos descobrir que a intenção foi essa. Né? Eu não quis dizer isso para ofender, mas você quis dizer então para quê? Isso acrescentou em que você ou acrescentou em que a outra pessoa? Então, o RH tem que ter essa ligação direta e a empresa tem que ter, de fato, também um código de conduta claro para que as pessoas entendam o que pode e o que não pode. Acho que é por Ótimo, aí. perfeito. Para a gente finalizar, só mais uma pergunta. Como é que as empresas hoje elas podem atuar para a questão da inclusão e diversidade fora do ambiente empresarial? Por exemplo, a gente sabe que hoje existe uma grande taxa de evasão, né, de pessoas homossexuais, transexuais nas escolas, e por esse motivo eles normalmente não conseguem um emprego, não conseguem entrar na faculdade. Como é que as empresas conseguem atuar antes mesmo dos colaboradores da diversidade entrar na empresa? Você falou um tema muito legal, Timóteo, uma expressão muito boa. Você imagina se as empresas começam a dizer, nós contratamos, nós temos vaga para você. Então veja, eu não vou, agora você precisa fazer a sua parte é, passe por cima disso. Estude, seja muito bom no que você faz, pegue o seu talento, né? Exponha isso que a gente tem vaga para você. Então, quando as empresas começarem a abrir, que de fato tem vaga, as pessoas, eu acredito que não vão deixar a escola porque eles sabem que tem futuro para eles. O que acontece muitas vezes é quando eu não tenho ideia do meu futuro, eu ajo aqui no presente de forma negativa. Quando eu tenho ideia que o futuro é positivo, eu ajo aqui de forma positiva. Então, eu acredito muito que se as empresas começarem a divulgar, nós temos portas abertas, as pessoas vão começar a estudar mais, a inserir mais conhecimento e, principalmente, a deixar de lado o próprio preconceito que ele tem com ele mesmo. Né? Porque eu digo que a gente não precisa de ninguém para sabotar a gente às vezes se sabota sozinho. Né? E a gente não está falando de ninguém que é coitadinho aqui. A gente está falando de alguém que teve uma opção diferente, que tem uma ideia diferente, que tem uma história diferente de vida e isso é muito bom para a gente. Entender a história do outro é crescimento puro para a vida. Com As certeza. empresas precisam entender isso. Verdade. Ótimo, ótimo. Brilhante explanação, Jairo. Olha, a gente podia passar Horas e horas aqui, horas né, e professora horas Rose? nesse bate-papo, nessa conversa, porque ela é muito instigante. É assunto que está presente no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na nossa casa, no nosso meio familiar. Então, não falta aqui perguntas, mas também a nossa intenção não era esgotar esse tema, é justamente despertar essa curiosidade, levantar esse assunto para essa discussão, né? Que as pessoas busquem, procurem
E como o tempo urge, nós vamos finalizando por aqui, lembrando a todos que o link para o certificado de participação da live já está na descrição do vídeo. Atenção, pessoal, com o preenchimento das informações corretas. E também gostaria de lembrar que a defesa da diversidade não pode ficar apenas no discurso, na nossa live, comentário com um colega que gosta. A gente tem que levar isso em atitudes para o nosso dia a dia, onde quer que você esteja, no restaurante, num parquinho, no trabalho, na família. Vamos refletir e praticar, refletir sobre nossas ações e mudar nossas atitudes, não é? Também quero pontuar que o respeito, a dignidade e a acessibilidade são direitos de todos, a inclusão. Então, não é privilégio, é direito. Então, vamos defender nossos direitos, direitos de todos que estão à nossa volta. Como o Jairo bem colocou, é bem-estar, principalmente no trabalho. Todo mundo quer estar bem, quer produzir. A gente tem que transformar nossa vida e o mundo para melhor. E a gente começa onde estamos, onde nós estamos. Então, esse é o papel do profissional de recursos humanos: trazer o bem-estar, escutar, ouvir, mudar atitudes, como o professor bem colocou, mudar o clima, dar essa nova cara, né? E mudar o clima para melhor. Bem lembrado aqui, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer sua generosidade de abrir um espaço na sua agenda que é bem disputada. Eu acompanhei os últimos dias, ele está na ponte aérea, aí se dividindo de norte a sul do país, acho que em menos de 24 horas. Então, para nós é assim de grande satisfação ter a sua presença, ter você poder passar para nós toda a sua experiência e conhecimento. Também quero agradecer a Timóteo, que também veio compor aqui, abrilhantar nosso evento. E agradeço também a equipe de gestão, os coordenadores da escola, a nossa coordenadora Daniela Glaete, todos os professores do curso técnico de recursos humanos, toda a equipe que está presente no estúdio, que são os responsáveis por esse evento acontecer. Eu gostaria de passar a palavra para você, Jair, para você fazer suas considerações finais e despedida. Bom, agradecer, né? Eu estou dizendo que esse é o primeiro encontro, né? Desenvolvimento profissional, né? De RH. Quero estar aqui nos outros, nos próximos. Já estou me convidando. Que bom! Tá? Para estar aqui nos próximos. Quem quiser trocar uma ideia comigo, me seguir, @JairoMartiniano no Instagram. Estou lá à disposição, né? Eu respondo, eu demoro, mas eu respondo, tá, gente? Eu falo com todo mundo, eu interajo com todo mundo. E é sempre uma honra, sempre um prazer estar falando com o público de gestão de pessoas, de RH, porque são meus colegas de profissão. Eu estou nesse negócio há muito tempo, então nós vamos nos encontrar por aí, com certeza. Ótimo fazer essas parcerias, né, pessoal? Gostaria também de passar a palavra para o Timóteo, para suas considerações. Gostaria de agradecer, né, a ETPAC mais uma vez por esse incrível convite, reforçar o agradecimento a Jairo por essa palestra incrível, sem dúvida nenhuma, muito enriquecedora, e lembrar que é muito importante a gente viver a diversidade e a inclusão na prática, né? A gente vê algo de errado, vê uma homofobia, um racismo, e a gente não se calar. A gente precisa falar, e esses assuntos precisam ser debatidos em casa, com nossos filhos, com os nossos pais, pois é muito importante. E a gente vai trabalhando isso dia a dia. E você que é profissional de recursos humanos, não esqueça que a inclusão e a diversidade é muito importante no seu ambiente de trabalho. Mais uma vez, obrigado a todos. Ok. Bem, pessoal, vou encerrar com uma frase de um célebre conterrâneo nosso, de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.
Então, pessoal, um dos caminhos mais eficazes para uma sociedade inclusiva, inclusive isso foi tocado, falado com o nosso palestrante, é educá-la para entender, compreender e respeitar o diferente. A educação é o caminho. Obrigada a todos e nos encontramos no próximo encontro de RH.